Olá pessoal, meu nome é Débora Flor, e eu vim trazer para vocês um pouquinho mais desses maravilhosos universos e multiversos do steampunk, da fantasia e das coisas que a gente tanto ama. Então vem comigo. Bom, meus queridos heróis, meus foguistas, minha tribo do coração, que bom ter você aqui comigo mais uma vez. E para mim é sempre uma honra poder ter você aqui e poder ouvir um pouquinho dessas peripécias e dessas coisas incríveis que eu vou vivendo no decorrer dessa jornada maravilhosa. E vocês também, porque de uma forma ou de outra a gente está convivendo junto e podendo trazer um pouquinho desses aspectos da gente poder sonhar e ser um pouquinho mais ousado, ser um pouquinho mais, como diria alguém que algum dia disse, mais livre. Porque, principalmente quando a gente traz uma linguagem mais ampla daquilo que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o porquê que a gente teve que estudar tanta coisa na escola. Ou às vezes o porquê que às vezes em determinado momento da nossa vida a gente teve que ir por caminhos que a gente não entendia o porquê. Fazia sentido, mas a gente não conseguia compreender, justamente porque não tinha uma tradução para o que estava acontecendo, justamente por ser o único e porque nunca alguém tinha vivido e realmente conseguido entender os propósitos que a vida faz no decorrer dos parênteses, de compreender coisas que ninguém jamais outrora havia compreendido, porque não eram todas as pessoas que haviam tido coragem de realmente falar a verdade para si mesmo, para poder entender que não é um jogo viver, mas sim a verdadeira verdade é viver no presente e compreender o que faz sentido a cada instante. Principalmente porque dentro da leveza da vida, da humildade e dos princípios e valores que a gente vai cultivando a cada momento, principalmente porque no decorrer da vida, e eu falo pela minha própria vida, eu tive vários momentos em que eu tive que rever os meus próprios conceitos, rever as coisas que eu estava seguindo, justamente porque bases da minha vida também estavam erradas. E aí eu fui aprendendo a refazer isso de uma forma que fazia sentido para quem eu sou de verdade. Principalmente porque a gente vai aprendendo as coisas através da família, através dos pais, através da escola, através do convívio com os nossos amigos. E a gente vai aprendendo a ficar mais sozinho depois, com o tempo. E não ter dependências emocionais, nenhum tipo de dependência, para junto com as pessoas a gente ter essa completude. Não de um completar o outro, mas de nós sermos completos com as pessoas e a cada momento a gente poder contribuir de formas positivas para nós, para a história de cada um e para a sociedade. E isso é muito da hora, sabe? De verdade. Principalmente porque depois que eu fui começando a entender as coisas de uma forma mais delicada, tudo foi fazendo mais sentido. Dentro dessa musicalidade da harmonia da existência daquilo que a gente é. E, sabe, é sentir de verdade e poder ir compreendendo isso de uma forma que faça jus com a existência daquilo que a gente existe no momento em que a gente pensa. E existir, sabe, existir, que nem eu falei no outro vídeo, é muito além do que a gente só simplesmente dá uma definição, seja do dicionário ou de algum dispositivo eletrônico, ou às vezes até sentir na natureza, porque todos os momentos em que a gente vive vão trazendo existências diferenciadas. Mas só quem existe de verdade sabe o que é existir. E é respirar e ver a borboleta voando bonitinha. É compreender essas nuances da vida que vão fazendo as coisas fazerem mais sentido ainda. E quando a gente vai compreendendo esses sentidos a cada momento, a gente vai trazendo a tradução de todos os aspectos daquilo que vai trazendo verdadeiramente paz pra gente. E verdadeiramente paz para a nossa arte também. Justamente porque conversar com alguém, conversar com uma linguagem diferenciada, conversar com os aspectos daquilo que fazem sentido ao nosso momento, ao nosso instante, é poder compreender a arte em todos os momentos. É poder, além de tudo, entender a sinergia da síntese daquilo que faz jus ao que pulsa dentro do nosso coração, ao que faz ressoar a essência da nossa existência na nossa alma e que faz o nosso corpo existir por poder continuar conduzindo e traduzindo a saúde em todos os aspectos e compreender a verdadeira beleza, sabe? De poder entender o que é se carinhar, o que é poder se sentir, o que é poder existir. Eu tô gostando de falar essa palavra, é muito bom. Existir de verdade, sabe? E compreender que, por exemplo, dentro do nosso vocabulário, existem vários tipos de palavras e formas de se falar, e a gente vai falando formas diferenciadas, e conforme a gente conhece as pessoas, a gente vai aprendendo também a falar também da maneira que eles falam, mas
O mais importante é a gente nunca deixar de ser quem a gente é. Eu não deixar de ser quem eu sou, você não deixar de ser quem você é. E dentro disso a gente contribuir de formas que sejam assertivas, positivas e construtivas. Afinal, quem é que nunca viajou na vida? Quem é que nunca viajou e ficou viajando assim, nossa, sei lá, uma ideia absurda. Quantos anéis existem em uma palmeira? Mas anéis só não existem em Saturno? Por que será que todos os planetas são redondos dentro da nossa concepção? Será que era assim antigamente? Quando será que foi criado o primeiro astrolábio? Para que será que existem as folhas de bananeira além da própria função de ser uma folha de bananeira? Por que as cores da natureza são verde? Por causa da fotossíntese. Mas o que é a fotossíntese? Para que existe a fotossíntese? Como que as pessoas descobriram tantas coisas? Como é possível existir dentro de tantas informações, sendo que existem vários tipos de pré-definições e eu não concordo com várias coisas do que existem e mesmo assim eu ainda existo? Como que é poder respirar de uma forma consciente e tornar isso inconsciente e conseguir fazer outras coisas além de respirar? Como que é poder cuidar do corpo e da alma, sendo que a gente também tem tantas outras coisas para cuidar? Como a gente consegue ter tantos pensamentos na nossa cabeça, sendo que a nossa cabeça é desse tamanho? Como que o nosso cérebro tem sentimentos, sendo que não dá para carinhar por dentro do nosso cérebro, mas dá pra gente carinhar aqui pela cabeça? Sabe assim, pensamentos legais, coisas que fazem sentido, e ir trazendo isso a cada momentinho. E não de uma forma perplexa e corrida e assim, vou jogar essa informação e não. É entender o que a gente faz. Que é o que eu faço muito aqui no canal. Eu pesquiso sobre os temas, falo sobre esses temas de uma forma recorrente, formas que eu vou entendendo dentro da tradução daquilo que eu vou pesquisando e falando coisas também que eu vou sentindo, para vocês também poderem ver se ressoa com vocês ou não, ou se traz algum tipo de insight legal. Insight é tipo ideia, e compreendendo as coisas que fazem sentido dentro daquilo que a gente vive. Por exemplo, depois que eu cortei o cabelo, eu amo ficar carinha na minha cabeça porque é gostoso. E sabe assim, é estranho falar essas coisas do nada? Não. O problema é que as pessoas tinham ficado sistematizadas demais. Só que daí agora a gente tira essa sistematização e traz agora a parte orgânica de compreender o que é viver de verdade. E aprender como conhecer as coisas de verdade. Como compreender a altura do som de uma forma prática. Como aprender a sonoplastia de uma forma prática, literalmente fazendo sons. Qual a diferença de você fazer um som e você pegar um som na internet? A diferença de plasticidade, organicidade, de poder entender a completude e principalmente a amplidão daquilo que a gente faz. Tudo não precisa ser tão perfeito para poder ser o que é, mas a gente fazendo as coisas com o coração e da melhor maneira, tudo vai ficando mais incrível. Que é como você pegar e fazer qualquer desenho no papel, um bonequinho de palito, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Eu acho que eu tenho até um desenho aqui do meu primo. Deixa eu ver se tá por aqui. Calma aí, um minutinho. É compreender que tudo que a gente faz já vale a pena só por ser o que se é. Ó. E é bonito. É a gente sentir as nossas coisas e ir fazendo da melhor maneira. Principalmente porque tudo que a gente faz sempre tem um motivo. E todas as coisinhas que a gente faz impulsionam o mundo a se tornar melhor. E ir compreendendo essas coisas. Trazer de volta essa pureza da gente, poder se expressar da maneira que a gente quer, sem ser julgado por alguma coisa que a gente fale. Principalmente porque cada um tem um tipo de humor, cada um tem um tipo de visão. E cada um tem a idade do instante em que se vive. E isso que é importante também respeitar. E compreender que a gente não precisa correr o tempo dos outros, e nem no próprio tempo, porque é muito melhor viver o nosso tempo com delicadeza. E juntos, a gente aprendendo coisas as quais jamais a gente achou que poderia acontecer. Porque do nada, tudo sempre é do nada, gente. As coisas acontecem da melhor maneira possível. E aí você para e fala, caramba, agora sim faz sentido. E eu que tanto fiquei pensando em tantas coisas, eu queria tantas coisas que não faziam sentido.
Eu só podia ter feito o que eu senti. Por isso eu faço o que eu sinto. E eu recomendo vocês a fazerem o que vocês sentem. Claro que dentro das perspectivas que vocês conhecem, de poder se entender o respeito, a harmonia, o equilíbrio e tudo isso, mas façam o que vocês sentem e realizem os seus sonhos, façam as coisas da melhor maneira. Vamos ajudar o mundo a se tornar cada vez mais incrível. E eu confio em cada um de vocês. E eu deixo meu muito obrigada a cada um. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo e muitos sonhos incríveis e até mais.